Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um PicCast, o podcast da Pic Plus Company. Eu me chamo Guilherme Fernandes, sou sócio e CEO da Pic Plus Company e é uma alegria imensa ter você aqui mais uma vez. Mas eu não estou sozinho, eu estou com uma presença super especial hoje. Boa noite, Suelen. Olá a todos, super boa noite. Eu sou Suelen, também sócia da Pic Plus, só que com algo a mais, né? Além de estar ali junto, compondo toda a equipe, eu também sou responsável pelo setor de textos. Então, falou em copy, falou comigo. Falou em redação, falou comigo. Quer uma instruçãozinha? Também fala comigo. E hoje a gente vai conversar muito sobre o que está por trás de a noção de marketing e o marketing na prática dentro das empresas, não é, Guilherme? É isso aí, Suelen. Mas antes de a gente entrar nesse tema, eu quero aqui contar uma história, né, para você, que eu não contei essa história nem para ela. Quero contar essa história aqui para você, para nossa audiência, né? Certo dia, João, que trabalhava no censo de uma cidade no interior de São Paulo, uma cidadezinha bem pequena no interior de São Paulo. Ele foi visitar essa cidade que praticamente de uma casa para outra tinha uma faixa de 5 quilômetros. Então era uma cidade muito pequenininha, pouquíssimas casas. E ele chegou em uma certa casa muito paupérrima, uma casa muito pobre. E ele bateu na porta, toque, toque, toque. E saiu um casal de senhores. E ele falou: boa noite, eu queria saber quantas pessoas tem nessa casa, como é que vocês vivem, qual é a renda de vocês. E aquele senhor falou: ô meu filho, aqui a gente é muito pobre, a gente tem aqui 4 filhos, eu e minha esposa. E o seu João perguntou: mas vocês vivem de quê? E aquele senhor: a gente tem uma vaquinha, né? A gente tem uma vaquinha que a gente acorda, tira ali um pouquinho de leite, faz queijo, a gente come. Às vezes a gente troca leite por feijão aqui com os vizinhos, né? E vai vivendo, meu filho. As coisas é muito difícil mesmo. E aquele senhor, né? O seu João, ele ficou muito triste com a situação, fez todas as anotações possíveis e foi embora. E quando ele estava indo embora, ele passou por um terreno baldio onde estava a vaquinha ali, né? Daquele senhor que ele fez a entrevista. E a vaca fez menção de ir pra cima dele. Ele, com medo, arrumou uma pedra na vaca. A vaca correu e caiu em um penhasco e morreu. E ali seu João, com medo, né, da represária, foi embora. Sem nem dar uma satisfação. Simplesmente foi embora. Só que o mundo dá voltas, meu amigo. E 5 anos depois ele teve que voltar naquela cidade. E quando ele chegou naquela cidade, e com muita angústia no coração, ele imaginava que a casa que ele entrevistou estaria em ruínas, né? Porque afinal de contas ele tirou a única forma de sobrevivência daquele casal, daquela família. E ele procurou a casa, né? Quando ele chegou no terreno, ele tinha aquela casinha pobre. Já tinha uma casa enorme, reformada. Tinha até portão elétrico de andar, toda no porcelanato na frente. Surreal. E lógico que ele falou: meu Deus do céu, o casal foi despejado, perdeu a casa. Certamente alguém comprou o terreno e construiu aqui essa casa de veraneio, né? E ele tocou a campainha, blim blum. E quando a porta se abriu, ele se assustou e viu aquele senhor já com aspecto totalmente diferente, mudado, com a roupa melhor. Ele e a mulher dele, né, eram um casal de senhores com roupas melhores, com aspecto, com um semblante melhor, uma casa muito organizada, muito limpa, toda bem feita. E ele, sem entender o que estava acontecendo, ele perguntou: foi o senhor que eu entrevistei 5 anos atrás? O senhor lembra de mim? Que eu fiz umas perguntas, você falou que tinha uma vaquinha. E aquele senhor olhou para ele e falou: ô meu filho, foi eu mesmo. Mas
eu não tô conseguindo entender o que aconteceu. O que aconteceu que vocês prosperaram tanto assim? Aí o Senhor falou para ele: olha, meu filho, naquele dia, coincidentemente, que você foi embora daqui, a nossa vaca Filó caiu do penhasco e morreu. Aí, você viu todo aquele terreno que a vaca tava? É meu. Eu consegui um dinheiro emprestado e comecei a plantar mandioca. Plantava mandioca e vendia na feira. Aí eu também plantei laranja. E assim foi, sucessivamente. Todas as vezes que a gente voltava das feiras, a gente pegava uma parte e investia naquele terreno. E os anos foram se passando e eu fui comprando mais terrenos e mais terrenos. E os meus filhos também se envolveram no trabalho da família. Cada um também conseguiu uma banca na feira. E a gente trabalhando junto, construímos esse patrimônio. Hoje nós distribuímos, né, mandioca, laranja, diversas frutas para a maioria dos supermercados aqui na região. E graças a Deus a gente prosperou. E a pergunta que eu te faço, você já deve ter entendido essa história. Qual é a vaca na sua vida que precisa morrer para que você prospere? Qual é a vaca na sua vida que precisa morrer para você prosperar? Interessante. E é isso que eu quero saber, Sueli. Qual é a vaca na sua vida que precisa morrer para você prosperar? Ou você já matou todas as vacas? É um momento de autoanálise, né? O que eu estava observando na sua história, me veio aqui algumas perspectivas, né? Primeiro, uma única fonte de renda. Existem vários outros caminhos, mas você se prende a um. Talvez por alguma crença que diga que você não é capaz. Então você se prende àquela única fonte de renda e acha que ela é tudo. Só que, no caso dessa história, né? O tudo acabou. E também tem outro aspecto muito importante nessa história, é que na maioria das vezes as pessoas elas vivem no seu mínimo potencial. Elas têm uma capacidade, né, vamos fazer aqui uma ilustração, de encher uma caixa d'água de 1000 litros, mas vivem enchendo apenas uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros. Porque aquela família, eles tinham uma capacidade de produzir riquezas, porque eles tinham terreno, mas aquela vaquinha trazia para eles uma zona de conforto que não era conforto, né? Porque eles viviam na extrema pobreza, mas que eles eram satisfeitos com aquela renda que tinha da vaquinha, com aquela forma de sobreviver com aquela vaquinha, e não se davam conta que conseguiam produzir muito mais. Então, essa reflexão que eu quero trazer para vocês aqui, né, para você que está assistindo esse podcast, que você é muito maior do que você imagina, que você tem capacidades aí dentro de você que talvez nem você sabe que tem. E outra coisa, o potencial que você tem, se ele não for colocado em prática, de nada vai servir. Porque um potencial que não é colocado em prática, ele é só um potencial. As pessoas vão só olhar para você e dizer: nossa, você tem potencial. Mas um potencial que não é colocado em prática é só um potencial. Então, arregace as mangas, meu amigo, tenha coragem e parte para a luta. E aí, Sueli, vamos lá? Esse era um dos outros ângulos, né? Que eu também percebi, a questão da zona de conforto, que na verdade é um desconforto. E o interessante é que existem muitos Joões. Existem muitos Joões que têm talvez a faca e o queijo na mão, mas tem algo que impede, e talvez seja a crença, ou talvez seja a falta de visão. Mas eles têm a matéria-prima, só falta afiar a ferramenta ou usar a ferramenta certa. Mas para isso tem que trabalhar as crenças. Você consegue falar um pouquinho sobre isso? Sobre sim. É interessante, isso é muito interessante, porque quantas vezes, né, dentro dessa história da vaquinha, dentro da história do potencial que eu comentei aqui, vou contar aqui outra historinha, né? Os treinadores de circo, eles quando vão treinar um elefante, por exemplo,
Em toda a criação do elefante, ele fica amarrado em um tronco de árvore. Para quê? Para que quando esse elefante estiver se apresentando no circo, eles colocam uma corrente no pé do elefante e também colocam em um banquinho de madeira. Só que o elefante pensa que aquele banquinho de madeira é aquele tronco que a vida toda ele esteve amarrado. E limita a capacidade dele. A crença que foi formulada durante toda a jornada da criação daquele elefante, ele perde o seu verdadeiro potencial. Ele perde a sua verdadeira essência. Então, o que é que eu estou querendo dizer? O que você ouviu na sua infância, o que as pessoas falaram para você, o que você viu na sua casa, formatou as suas crenças que te limitam até hoje. Talvez seu pai, sua mãe trouxe para sua vida palavras negativas que você acredita até hoje e no seu inconsciente você nem sabe. Então, isso é uma crença limitante que destrói completamente a sua vida, né? Até destrói completamente a sua vida no hoje, né? Então, a formatação da sua mentalidade na sua infância, se você não tiver uma postura, se você não buscar formas, método, né, conhecimento, você vai continuar como um elefante que tem o poder, a força de fazer o que quiser, mas sempre acha que está amarrado em um tronco que é impossível de quebrar. Né, Sueli? Sempre que alguém comenta sobre crenças limitantes comigo, eu lembro sempre daquela história que diziam, né, que menino, desvira essa sandália aí. Por que eu vou desvirar a sandália? Porque senão a mãe morre. Alguém já falou isso pra você? Demais, debaixo da escada. Alguma vez que você não desvirou a sandália, sua mãe morreu? Não. Mas você ficar com aquela sensação, né? Meu Deus, vai acontecer alguma coisa com a minha mãe porque eu não desvirei a sandália. E a gente não se questiona. Por que eu acho isso? Não Exatamente. até vir uma luz e dizer, né? Exatamente. Então, nós fizemos questão de, no começo desse podcast, trazer aqui para vocês que estão assistindo, né? Dependendo da fase, né, da vida que você está, nós separamos esse tempo especial para dizer que você é capaz, que você tem potencial de mudar a sua vida. Você não tem culpa de onde você veio, mas se você continuar no mesmo lugar que você veio, que é ruim na sua concepção, a culpa é sua, meu amigo, a partir daí. Né? Isso. A gente já pode eu posso até citar algo relacionado a isso dentro do marketing, Guilherme. Por exemplo, a gente já lidou com alguns empreendedores que não investem no setor de marketing da empresa porque acha que isso é um custo. Isso já é uma crença também limitante? Com certeza. É porque, vamos falar aqui dos pequenos empreendedores, né? Vamos lá. Geralmente o que é que acontece, né? O cara vai abrir um negócio, vai abrir uma loja, então ele vai investir ali em mercadoria, ele vai investir em equipe, estrutura. Ele vai investir em estrutura, vai colocar uma baita fachada, tudo isso é importante. E na hora de investir em marketing, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer 10 mil panfletos, né? Certamente vai fazer um Instagram, beleza? Vai criar ali as redes sociais e pedir a Deus que mande cliente. Os panfletos vão acabar e ele acha que o negócio dele vai dar certo porque ele fez uma baita loja arrumada. Quando, na verdade, o que ele mais precisava investir é qual mecanismo de marketing ativo eu vou utilizar para que todos os dias eu não dependa da sorte. Quantos empreendedores, neste momento, estão dependendo da sorte? Porque não tem nenhum planejamento, não tem nenhuma ação, não sabe nem o que vai fazer, está contando com a sorte, e talvez, para que consiga pagar a folha no próximo mês. Exatamente. Tem até um caso próximo a gente, um pequeno empreendedor resolveu abrir uma açaiteria. Isso. E aí ele foi, preparou o espaço, comprou os produtos, só que ele esqueceu de um detalhe.
atrair os clientes, ou seja, se posicionar no mercado, que esse é o papel do marketing, posicionar a empresa no mercado para poder atrair os clientes para a loja. Depois de um tempo, fechou e a gente não via as pessoas ali, porque faltou esse trabalho. E a grande questão esses, não vou dizer tipos de empreendedores, né? Mas esse grupo seleto, eles sempre encaram como custo. Sim. Sendo que, na verdade, é um melhor investimento a ser feito. Que isso vai garantir vendas e revendas e revendas por um longo prazo. Exatamente. Não é? Então, essa é a crença que tem que ser quebrada. Exatamente. A crença do é custo. Não, não é custo. É investimento. É investimento. Exatamente, é investimento. Porque existe, infelizmente, Suelen, hoje ainda, quando a gente vai apresentar uma proposta uma ação de marketing para uma empresa, a maioria dos empresários, eles sempre ainda olham, né, para esse aspecto, para uma agência, por exemplo, de marketing como um custo, para uma assessoria de marketing como um custo. Só que, na verdade, eu sempre explico, né, que, na verdade, é matemática pura. É matemática pura. Então, você, empreendedor que ainda está na dúvida se vai investir ou não em uma assessoria de marketing, numa agência de marketing, principalmente se for uma assessoria, né? Porque uma assessoria, de fato, ela vai vai te orientar a melhor forma de você alavancar o seu faturamento, ele vai buscar os gargalos que você, dentro do seu negócio, o melhor caminho para, de fato, no aspecto digital, fazer a sua empresa vender mais. Fazer a sua empresa vender mais. Por quê? É muito interessante isso, eu sempre falo isso para os meus clientes. Olha, você não quer banner, você não quer vídeo, você não quer tráfego, você não quer site, você quer vender mais. No final das contas, você quer vender mais. E quando a gente senta com os nossos parceiros, a gente pega ali, né, as planilhas, existe todo um cálculo por trás de todos os investimentos que os nossos parceiros, por exemplo, fazem, né? Que os clientes que investem em assessoria de marketing fazem. Então, não vai contar com a sorte, meu amigo. Você não vai contar com a sorte. Por exemplo, imagine que a gente sempre faz, né, esse cálculo. Imagine que você investiu 10 mil reais em assessoria de marketing, né? Contando com a equipe, contando com a produção dos conteúdos, contando com investimento em tráfego. E desses 10 mil reais, você teve 10 clientes. Ou seja, cada cliente custou para você R$1.000, certo? Quanto foi que cada cliente comprou? Vamos na hipótese que cada cliente fez uma compra de R$1.000. Ou seja, você empatou. Custo você zero. Investiu 10 mil, vieram 10 clientes que também trouxe para você uma receita de 10 mil. Só que, na verdade, você não empatou. Você saiu no prejuízo. Por quê? Você ainda está no prejuízo. Porque o lucro, ele não vem na primeira compra do cliente. Nós temos a cultura, o método de criar uma jornada de compra do seu cliente. Porque se você gastou R$1.000 para trazer o seu cliente, ele fez uma compra com um ticket de 1.000, você tem que ter uma estratégia para fazer esse cliente voltar a comprar a sua mão, dependendo do segmento. Se for um segmento que tem a possibilidade de recorrência, 1, 2 vezes, porque você só vai gastar uma vez com esse cliente e ele vai voltar. Na segunda vez, aí você vai fazer todos os cálculos para saber quando é que aquele cliente vai te dar lucro. Agora vamos supor, utilizando esses mesmos 10 mil reais e esses mesmos 10 clientes. Vamos supor que esses 10 clientes estão comprando veículo. Certo. Então, veículos, você pode elaborar os valores, pode ser de 60 mil, de 70 mil. Então, foram investidos. Nesse aspecto aí, nesse aspecto dos 10 mil, já lhe respondendo, o lucro ele já vem, né? Ele já vem na primeira venda. Então, a questão também é o valor do produto que você está anunciando. Depende da margem de contribuição, né, do seu negócio. Né? Você pegou aqui veículo. Vamos supor que vamos para uma conta mais fácil aqui. Você investiu R$1 em marketing, trouxe um cliente que custou para você R$1, né? Esse cliente fez uma compra de R$1 também.
Não, vamos lá. Seu cliente fez uma compra de R$ 2. Na teoria, você tem R$ 1 de lucro, certo? Mas você tem que fazer todos os cálculos. E os impostos? Teve frete? Teve embalagem? Quantos funcionários estavam na operação para que essa venda acontecesse? Então você vai fazer todos esses cálculos aí, né? E subtrair e entender quanto é que ficou na mesa. Se ficou negativo, então se o seu serviço, se o seu produto tiver recorrência, o seu lucro vai vir na próxima compra do cliente que você só gastou dinheiro uma vez para trazer ele para a loja. Conseguiu entender? Fez sentido? Então, quando você não tem essa visão, essa clareza, né, essa clareza de como realmente funciona, você começa a achar que é custo, quando na verdade você precisa ter todos os mecanismos, né, de uma forma muito inteligente para você calcular, ir para o lápis e ver que não é custo, que realmente tem métodos para que você tenha metrificação do que está acontecendo no seu negócio, e você não ter só uma falsa sensação que está crescendo e que está vendendo. O crescimento falso, na verdade, pode ser um inchaço. Porque já aconteceu várias vezes isso comigo, de você achar que faturamento é lucro, quando na verdade, se você não tiver clareza, né, da margem de contribuição do seu negócio, do seu serviço ou produto, você está tomando prejuízo e vai chegar uma hora que a conta não vai fechar. Então, marketing, eu costumo dizer que é matemarketing. É matemática junto com marketing. Se não tiver essa matemáticazinha, a conta não fecha. E aí você já entrou em um setor do marketing que é importante, que é a gestão do tráfego, né? Sim. Ou seja, quando as empresas, elas escolhem não só estar se promovendo no campo físico, mas também no campo virtual ou digital, não é? Tem uma teoria que tá sendo muito utilizada, que não é nem tão teoria assim, de que se você não está na internet, você está com os dias contados. Sim. Isso é válido para qualquer segmento? Isso não é válido para todos, mas para a maioria. Eu vou dar um exemplo aqui. Um hospital não precisa fazer anúncio para quem está doente, né? Sim. Você concorda comigo? Sim, sim. Né? Talvez uma clínica de estética. Aí sim. Aí se enquadra. Mas para a maioria dos segmentos, se não estiver vendendo, se não estiver posicionado na internet, vai ter problema. Vai ter problema. Por quê? Porque, meu amigo, talvez o seu negócio não dê nem para ter um e-commerce, não dê para fazer venda no site, mas a sua jornada pode começar na internet e finalizar no off. Você pode começar a venda na internet e finalizar no WhatsApp. É o que acontece até com o pessoal que trabalha em casa fazendo hambúrguer, não é? Exato. Porque primeiro começa só delivery, só entrega. Depois aquilo cresce e ele abre um espaço físico. Exatamente. Então, o caminho não é só do físico para o digital, também pode ser do digital para o físico. Eu até recomendo quem for abrir Delivery. Quem for partir para esse segmento da alimentação e tiver pouco recurso, comece só no delivery. Quando o negócio realmente acontecer, você vai partir para o físico. E de repente fica só no delivery mesmo. Não tem nenhum problema nisso. Vendendo é o que importa. Okay. Então, Suelen, eu vou fazer aqui, né? Nós separamos aqui as 10 mais do Instagram, né? As 10 mais perguntas que nós recebemos lá no Instagram. E eu quero saber aqui o que é copyright. Bom, copywriting ou copywriter? Porque a gente tem uma diferença entre o profissional e o que ele produz. A gente costuma apelidar um texto de vendas de copy. Então, quando eu faço um texto com a intenção de persuadir, para convencer o meu leitor ou o meu telespectador de que ele precisa daquele produto, eu estou produzindo um copy. Seja para o Instagram, a gente chama de mini copies, esse é um apelido nosso, autoral, mini copies, são aqueles mini textos. Uma página de vendas, ela já vai ter outra estrutura, mas sempre com a intenção de persuadir. E para persuadir, a gente vai utilizar o quê? Os gatilhos mentais. Dependendo da intenção da empresa, do objetivo, a gente pode utilizar o gatilho de urgência. Geralmente isso acontece para a rama de alimentação, porque tem que vender logo. Então, é urgência. Para outros, a gente já parte para um aspecto mais emocional.
Para outros, escassez. Outros, gatilho de exclusividade ou mesclando. Então, o copywriter é aquele profissional, né, que produz textos com a intenção de fazer você comprar. Entendi. E o copy é o texto que o copywriter fez. Exatamente. É isso aí. Vamos lá. O que são intenções de texto? Bom, a intenção é o objetivo. Porque, ó, eu posso escrever com o objetivo de apenas entreter você. Para Certo. isso eu produzo narrativas. Ou eu posso produzir poemas. Quando eu quero vender, eu já vou com outro objetivo. Então, eu já coloco abordagem de produto, posso talvez colocar preço, depende muito. Então, o que é a intenção? É o meu objetivo por trás do texto. Que isso fica claro lá no finalzinho ou no início, porque dependendo, a gente coloca o famoso call to action, que é a chamada para ação. Então, você se deparou com um texto que está ali te envolvendo e você nem tá percebendo, e no final pede para você entrar em contato, ou o famoso clique aqui, você acabou de cair no texto copy. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Imagine que eu sou leigo, eu nunca fiz um anúncio e eu quero um texto bom para eu gravar um vídeo. Cite para mim 3 coisas que tem que ter dentro do corpo de um anúncio. Tá, vamos lá então. Você tem que saber qual é o produto ou o serviço que você vai estar oferecendo. Por quê? Você tem que conhecer o seu público-alvo. Não adianta eu saber que meu público-alvo são pessoas mais idosas, por exemplo, né? E eu vou fazer um vídeo numa pegada com linguagem jovem. Não vai se comunicar. Então você tem que saber para quem é que você está falando. Qual é a sua audiência? Então, tenho conhecimento da minha audiência, eu vou agora investir no meu produto ou no meu serviço, ou seja, no meu discurso. E é aí que eu começo a utilizar também os gatilhos. Sempre tem que entrar gatilho, gente. Sempre tem que entrar emoção. Porque uma pessoa não compra exatamente um produto, ela compra aquilo que ele fornece. Então, você não compra um hambúrguer porque você quer comer o hambúrguer, nem sempre. Você quer matar a fome. Então, a gente não compra exatamente o produto. Às vezes é a ideia por trás do produto. Você não compra um shampoo, você quer ficar bonita. Então, você tem que conhecer o seu público, você tem que construir um discurso que seja coerente e objetivo e não pode faltar chamada para ação. Sem chamada para ação, sabe o que acontece? Você pode conseguir envolver o seu cliente ali, mas ele vai sair e não vai fazer o que você quer, que é comprar. Então, tem que ter aquele botãozinho do clique aqui. Não pode faltar. Gente, aqui um aspas. Aqui. Eu tive a sorte, né? Para quem não sabe, ela é sócia da Pick Plus Company, né? E também é minha esposa, né? Eu tive essa alegria, né? Essa alegria Agora de... tudo ficou suspeito. Exatamente. Então, eu tive essa sorte, né? De ter ao meu lado essa mulher íntegra, né? Mãe da minha filha, a qual Deus, de uma forma extraordinária, me surpreendeu, me dando esse presente, essa alegria que todos os dias acorda, né, ao meu lado. E aqui é o momento, né? Tô aqui me declarando ao vivo, então agradeço a Deus pela vida dela, porque além de ser uma excelente esposa, é uma profissional que eu posso fechar os olhos e saber que não tinha ninguém, não existe ninguém para assumir o cargo que ela assume na empresa com excelência. Sem palavras. Palmas, palmas, pessoal, palmas, palmas. Pronto, vamos lá. Qual é a diferença entre copyright e uma redação comum? Qual a diferença do copyright e uma redação comum? Ah, muito fácil, gente. Vamos pensar assim. Enem, redação do Enem, que a gente vai treinando na escola para fazer. E texto de vendas. Diferença. Na redação, eu vou escrever para informar, entreter. Como assim? Mas na redação não precisa argumentar? Precisa, mas você argumenta um tema, uma ideia, um assunto. Então você coloca o seu posicionamento perante um tema. Você não quer vender nada. Você só quer colocar a forma como você pensa sobre aquele assunto ou tema. Já o copywriter, ou copy, que é melhor, né, de falar, a gente quer vender. Então, a gente vai ser persuasivo para que o leitor ou o telespectador saia dali com o nosso produto ou serviço adquirido. Então, qual a principal diferença? A redação comum, eu informo.
gero entretenimento. O copy eu vendo. Ele é construído para isso. Perfeito. Eu tenho aqui outra pergunta que não tá aqui no script, mas eu recebo muito lá no Instagram também. Tá. Qual é a melhor forma de formatar um texto para acompanhar um vídeo, por exemplo, num Reels do Instagram? Bom, vamos lá. Foi muito bom você ter falado rios de Instagram. Por quê, gente? Ó, eu também sou professora, né, de redação, linguagens, literatura, interpretação, linguagens 360, né? E aí a gente tem os gêneros textuais, que são os diversos tipos de textos com características próprias e com intenções próprias. Então, ó, se o meu Reels, né? Se o meu vídeo vai para o Instagram, eu tenho que ter uma abordagem ali textual. Se o meu vídeo vai para um blog, já é outra abordagem. Se for para o YouTube, já é outra. Não pode ser o mesmo texto com as mesmas características. Então, ó, se eu vou para o Instagram, minha linguagem tem que ser objetiva, clara. Eu tenho que escrever parágrafos curtíssimos e uma dica que eu posso dar, porque é um método nosso que a gente usa na Pic Plus, não é? Que é título em caixa alto, porque você precisa chamar atenção. É que nem manchete de jornal. Você só lê porque você se prendeu pelo título. Então, título em caixa alto. Frase curta, pô. Colocou o título, vem para o corpo do texto. Ali no corpo do texto, você pode colocar 2 parágrafos ou 3. Entre 2 linhas ou 3. No máximo, 4 linhas. 4 linhas em um parágrafo, ou então 3 linhas no segundo. Se você conseguir 2, melhor ainda. E no finalzinho, como é um vídeo de rios, né? Você vai ter que colocar uma chamada para ação. Ah, mas eu não quero vender, só quero que a pessoa assista. Coloque lá. Marque um amigo. Compartilhe com um amigo. Tem que ter uma chamada. O que é chamada? É você colocar ali o seu objetivo daquele vídeo. Ou seja, eu postei esse vídeo com o objetivo de viralizar. Então peça para o pessoal compartilhar. Então, esse é o corpo de um texto para rios do Instagram. Respondido? Respondido demais. É isso aí, Suelen. Acabaram as perguntas? Não, as perguntas não acabaram ainda, né? As Ah, perguntas não acabaram ainda. vamos. A gente acabou de explorar um pouco. Então, a gente já passou por uma noção geral de marketing. A gente entrou um pouquinho nos aspectos de tráfego pago. Pegamos aqui os ganchos de copy. E aí, a gente vai para o marketing de verdade, né? Antes eu quero fazer outra pergunta. Você como professora, né? Ah, Ainda atuante, sim. como é ser professora de linguagem na era do ChatGPT? Olha, o ChatGPT, ele é um auxiliar. Ele não vai substituir jamais, mas ele vai te dar um certo repertório maior, vai te agilizar em algumas tarefas. Então, o ChatGPT ele não tem esse potencial de substituir, até porque ele tem falhas. Sim. Então, ele é um auxiliar, tanto para a escrita de texto, porque a gente tem que produzir textos, né? Então, eu produzo questões também. Então, às vezes a gente tá um pouco sem criatividade, você pede ideias e o chat te manda algumas ideias personalizadas só para você. Então, ele te auxilia. É como se fosse um mentor. Você pede orientações para Então, melhorar aquilo que você faz e ele te dá. então para auxiliar aqui o nosso público, né, que ainda não usa o ChatGPT dentro do seu negócio, 3 ou mais coisas que você utiliza no ChatGPT no dia a dia dentro da agência, dentro da sua vida acadêmica ali, como atuando como professora. Eu uso mais na empresa do que como professora. Eu utilizo muito mais. Então, dentro da empresa, eu peço ideias de gatilhos. Ideias de gatilhos. É, muitas vezes também, além dos gatilhos, deixa eu lembrar, tá? Gatilhos, gatilhos. E atenção agora. Ideias e gatilhos. Às vezes, ideias de narrativas. E estrutura de alguns textos. Eu peço para dar uma melhorada. Então, para a produção é isso. Para a vida acadêmica, só acho que um repertório melhor para construir questões. Porque as provas são autorais, né? Então, minhas provas são personalizadas.
Perfeito. Aqui nos bastidores, né, tá o nosso diretor aqui do estúdio, Carlos, né? Tá totalmente fora do script. Eu vou perguntar para Carlos. Carlos, eu vou lhe dizer, eu tô escrevendo um livro. Eu vi que você é escritor também, né? Eu tô escrevendo um livro e eu quero que você me diga, avalie o meu método de escrita, né? Esse livro é um livro... Não vou falar, eu vou dizer o meu método só. Eu estou gravando áudios usando inteligência artificial para transcrever os meus áudios. E depois eu uso o ChatGPT para melhorar a linguagem daquela transcrição que eu fiz. O que é que você acha? Entendeu? Entendi. Mas a ideia original é a sua? A ideia original é minha. Vamos lá. Eu gravo um áudio aqui, 20 minutos de áudio, 15 minutos, vou montando os capítulos, aí uso um aplicativo para transcrever. Depois peço para o ChatGPT com esse comando. Transforme o texto a seguir. Não, deixe o texto a seguir com uma linguagem de fácil leitura. Às vezes eu uso esse prompt. O que é que você acha assim, desse método? Você acha que eu estou sendo vigarista? O meu último livro, inclusive, eu utilizei o ChatGPT para fazer algumas revisões gramaticais. E corrigir, isso, e corrigir. Correções gramaticais. Como a gente utiliza, às vezes, muitas palavras iguais, porque eu trabalho com política, então, às vezes, os termos são muito parecidos. Eu usei ele para me dar os sinônimos também, para não parecer sinônimos muito distintos. Ou pegava a mesma frase e pedia para que ele reescrevesse aquela frase com um sinônimo. Uhum. A mesma coisa que eu faço, é top. Isso. Meu último top. livro eu fiz assim. E acaba, às vezes, eu percebi que ele consegue deixar uma linguagem melhor. Às vezes, no meu caso, né? Fica uma linguagem melhor, ele consegue passar melhor a ideia que eu tentei passar ali naquele texto. É porque ele consegue Expressividade. fazer É como se ele tivesse uma personalidade, né? Você consegue comandar o prompt para dizer que você quer que ele seja mais formal, menos formal, mais descontraído, né? Ele tenta trazer uma linguagem. Até se você citar um autor, por exemplo, eu quero que você transcreva esse texto como se fosse Machado. Charlie Chaplin, por exemplo, como se fosse um texto de William Shakespeare. Ele escreve com o mesmo método que o William Shakespeare, que o Chaplin escreveria, né? A única coisa que eu não recomendo é buscar informação. Por quê? Perfeito. Porque às vezes ele dá informação errada. Isso. Perfeito, sim. Por isso que o que você está falando é interessante. Você pega o que você escreve e pede para ele melhorar ou em contexto Isso. ou em linguagem. Isso. Mas informação é a única coisa que eu não recomendo, porque, por incrível que pareça, não sei se você já leu sobre isso, mas o ChatGPT foi emburrecendo com a interação com o homem, né? A pesquisa já mostra isso. É sério. Tem uma parte... Tem mostrado que o ChatGPT ficou mais burro a partir do momento que começou as interações, né? Ele começou a desaprender algumas coisas ou substituir alguns aprendizados que ele tinha e trazer algumas informações erradas, inclusive em contexto. Tanto que você vai escrever alguns comandos na internet, no próprio ChatGPT, às vezes ele dá uma resposta errada. Sim. E aí, mas com o contexto certo. Uhum. Ou seja, você lê o contexto está certo, mas a explicação às vezes está errada. E aí, se você não tiver a bagagem para aquele contexto, aí você acaba até inserindo aquilo dentro do seu texto, né, do seu livro, do seu curso. Sim. Tem gente que faz, né, hoje muito e-book, PLR, sim. E aí dá problema. Mas o jeito que você está falando é sensacional. Perfeito, né? Uhum. Então aqui agora, ó, Isso. a dica para você conseguir tirar o livro que tá aí dentro de você preso, certo? E fazer esse livro se transformar em realidade. Então vamos lá. Como escrever um livro em menos de um mês usando inteligência artificial sem perder a sua personalidade, sem perder a sua autoralidade. Você vai gravar os capítulos por áudio, pode ser áudio do WhatsApp mesmo. Você vai transcrever esses áudios. Você pode utilizar alguns aplicativos, né, para transcrever esses áudios. Eu vou deixar aqui, né, abaixo, né, no vídeo que você está assistindo aqui, eu vou deixar aqui esses aplicativos e depois você vai pedir, dar um prompt para o ChatGPT para melhorar a linguagem, deixar uma linguagem talvez de fácil leitura, pedir para o ChatGPT corrigir, né, aquela transcrição ali dos seus capítulos. E dessa forma você vai conseguir escrever o seu livro em menos de um mês. É isso aí. Então, as IAs, né?
ou as inteligências artificiais, elas não vieram para roubar o lugar do homem. Isso né? aí. Elas servem como auxílio. E o ChatGPT é uma dessas ferramentas muito boas. E aí, né, o ChatGPT, ele também está sendo muito utilizado dentro do marketing, não é? Ou seja, ele está entregando coisas em uma velocidade muito maior, claro, né, auxiliando ali os profissionais. Então, isso tem trazido uma otimização muito legal. E aí, voltando um pouquinho para o assunto de marketing, a gente passou rápido por ele, mas ficou uma pergunta no ar, Guilherme. O que é marketing para você? Ou seja, na sua prática vivenciada até hoje. Na minha concepção, marketing é você conseguir, eu vou resumir aqui, atenção. Atenção das pessoas certas para os produtos certos. E para mim, também, né, marketing só é marketing quando vende. Quando vende. Sim, até porque o Então, marketing, né, envolve a construção da imagem, o seu posicionamento. Então, essa persona, né? Porque a marca, ela tem que se colocar como uma persona. Ela é criada para vender. Sabe o que eu lembrei agora? A Magazine Luiza. Ela criou o avatar Lu. E essa Lu isso. conversa, interage com as pessoas, né, no antigo Twitter. Então, ela precisou criar essa persona para poder se comunicar melhor. Exatamente. Então, resumindo, é isso. Marketing é atenção, você conseguir atrair a atenção do público certo para o produto certo e o marketing que é bom, ele tem que vender. Para mim, não faz sentido um marketing que não vende. Né? Para mim, não faz sentido um marketing que não vende. Nós, da Pick Plus Company, nós temos ganhado o mercado porque a maioria dos clientes que nós encontramos tem uma certa frustração com o marketing porque aquela agência que ele contratou, aquela empresa, aquela pessoa não conseguiu mudar de uma forma relevante o quadro, né, de faturamento da sua empresa. Então aquele marketing ali ele não estava funcionando. Então para mim marketing ele tem que vender. Se não vender, não é marketing. É isso aí, muito bem. Então, indo para mais uma pergunta. Falando sobre marketing, vendas, você tocou em vendas. Qual método você usa para trazer mais resultados para os seus clientes? Você como estrategista de marketing, né, da Pick Plus. Então, falando em métodos, né, é o que a gente mais utiliza dentro da Pick Plus Company são métodos, né? Isso aqui eu poderia falar com os olhos fechados, com as mãos amarradas, porque é o que eu faço todo santo dia. Todos os dias, tudo que nós fazemos, todas as ações que nós fazemos, elas se resumem nesse método aqui que eu vou falar. O método principal, o pilar principal, né, do método é tráfego. A gente precisa de pessoas vendo o seu serviço, o seu produto. Se você não tiver pessoas, tráfego de pessoas, né, vendo o seu serviço ou produto, você pode ter o melhor produto do mundo, você não vai vender. Do que adianta você ter uma loja que vai vender iPhone banhada a ouro no meio do deserto, onde não passa ninguém. Ou ter um site, um baita site, super bem feito, super moderno, e não ter tráfego de pessoas dentro do seu site. Então, o primeiro pilar é esse. Você precisa de pessoas certas vendo o produto que ela quer comprar. Certo? O segundo passo, né, que nós utilizamos, né, você precisa fazer com que as pessoas engajem, né, engajem com o seu serviço, com o seu produto, com a sua marca. Como assim, Guilherme? Engajar? Eu vou dar um exemplo aqui, vocês vão conseguir entender. Sabe por que as grandes marcas contratam atores da Globo, por exemplo, para estar ali representando a marca em um comercial? Eu vou dar um exemplo aqui. Rodrigo Faro. Por que uma marca paga milhões para Rodrigo Faro fazer um comercial representando ali a marca? Porque ele representa uma quantidade de pessoas que gostam deles, que são engajados com ele. Então, quando Rodrigo Faro coloca a cara dele em uma marca, aquelas pessoas que gostam de Rodrigo Faro também vão gostar daquela marca, porque associa a marca a ele. Então,
você, como empresário, precisa entender que as pessoas, primeiro, têm que se conectar com o seu serviço, com o seu produto, com a sua marca. Tem que gostar do seu serviço, do seu produto, da sua marca. Para que assim, então, né, passe para o terceiro pilar, que é a conversão. Se eu gosto, se eu preciso, lógico que tem que ter a intenção, tem que ter a necessidade. Se eu gosto, se eu preciso, eu compro. E falando ainda de engajamento, né, isso aqui dá pra gente ficar horas falando sobre engajamento. Chega a um nível do seu cliente que ele gosta tanto do seu serviço, do seu produto, da sua marca, que ele se torna um propagador. Não, vou chegar lá ainda. Ele se torna um propagador. Ele começa a divulgar o seu serviço, o seu produto. Porque ele está tão conectado que ele se transforma, que ele vira uma máquina, né? Aquele famoso boca a boca. Só que tem mais. Quando o cliente deixa de ser um propagador e passa a ser um fã, ele briga pela sua marca. Ele fica com raiva se alguém fala mal daquela marca, ou daquele serviço, ou daquele produto. Esse é o caso do Nubank, é uns 3 anos atrás, né? Exatamente. Hoje não mais, mas ele produziu uma legião de fãs. O roxinho ganhou os corações dos brasileiros. Exatamente. Imagina aí agora que você gosta muito de um produto que você consome, que você usa, e um amigo seu chega e fala mal para um amigo seu em comum. Como você se sente? Incomodado. Então isso é engajamento. Então nós temos que conseguir levar, né, que o engajamento chegue a esse nível para que haja conversão e para que haja retenção. Para que haja retenção. Porque se eu sou um propagador, se eu gosto do produto, da marca, do serviço, eu vou comprar mais vezes. E é aí que está o jogo de todo negócio. Você precisa fazer com que os seus clientes, eles comprem sempre de você. Porque se ele não comprar de você, ele vai comprar de outra pessoa. E ele tem que comprar de você. É interessante, né, falando ainda desse pilar da retenção, você já parou para pensar por que quando você chega na C&A, na Riachuelo, elas oferecem 10% para você fazer o cartão e comprar no cartão, sendo que pela lógica tem as taxas, as tarifas, seria muito mais viável ela dar um desconto de 10% à vista. Por quê? Incentivar com mais compras. Porque se você tem um cartão, ela vai conseguir reter você na loja. Você vai comprar mais vezes ao longo, né, numa jornada de um ano, você vai comprar mais vezes daquela mesma loja. Se você simplesmente chega na loja, compra uma roupa e vai embora, tem a grande chance de você não voltar mais naquele ano. Ou até nunca mais. Então, se ela faz um cartão, se ela consegue ali lhe dar um cartão, é porque o jogo está na retenção. O jogo está em você fazer aquele mesmo cliente comprar de você, se não for o mesmo produto, mas comprar sempre de você. Porque esse é o jogo. Esse é o jogo. Esses 4 pilares que eu falei. Tráfego, o principal. Se não tiver pessoas, não vende nada. Tem que ter pessoas, né? Pessoas qualificadas, vendo seu serviço, seu produto. Engajamento, conversão e retenção. Muito bem. E aí, para a gente dar uma concluída na questão do tráfego, né, que acabou sendo introduzido aí na sua estratégia, o que faz uma campanha ser eficiente? Vamos lá. Essa pergunta é complexa, né? É muito complexa porque marketing é uma ciência. É uma ciência, né? Aquele criativo que vai servir para mim não vai servir para você. Você já ouviu falar em paradoxologia? Sim. Pronto. Daqui a pouquinho eu vou falar disso. Vamos lá. Para uma campanha de tráfego ser eficiente, você primeiro precisa conversar com a pessoa certa. Não adianta... Vamos lá, você vai fazer uma configuração ali. Se o seu produto é para mulher, para que vai estar aberto para homem? Se você só vende em Aracaju, para que você vai anunciar em São Paulo? Então, várias coisas que eu vejo anúncios errados todos os dias na internet, ali no Instagram, né, com erros muito bobos, né? Um dado muito importante é que 70% dos anúncios vencedores, né, são anúncios que têm bons criativos, que têm designs, né,
que conseguem fazer com que a pessoa ali tome uma ação. 70% depende do seu criativo. Essa dica aqui é de ouro. E se você analisar, né, esses criativos, você vai perceber que é um conjunto de coisas. Pronto, tem um rapaz, né? Na verdade, tem um cara que tá aí no Hyper que muitas pessoas gostam e muitas também odeiam, que é Pablo Marçal. Certo. E ele investia pesado em tráfego. Hoje não mais porque as pessoas já fazem isso. Mas ainda investe muito, vem muito anúncio dele ainda. E os criativos dele são criativos simples. Ou seja, ele fala com um bom copy, Certo. de uma maneira humanizada, que você se sente como se ele estivesse falando diretamente com você, né? O discurso dele. E ele coloca os gatilhos naquele discurso. Mas veja que os vídeos dele são vídeos simples, não tem aquela mega elaboração, não é? Isso acontece porque ele percebeu que aquilo é ótimo pro nicho dele? Sim, sim. Uma coisa que Pablo Marçal entendeu, e você vê nos anúncios dele, né, fazendo aqui uma análise dos anúncios de Pablo Marçal, é que primeiro ele tenta vender sem vender. Ele tenta vender sem vender. Ele mexe na ferida. Exatamente. Então, uma das coisas que funciona muito é você deixar o seu vídeo. Primeiro de tudo, tem, como você já falou, né? Tem que ter o gancho, aquela frase, aquele gatilho de impacto no começo do vídeo, né? Falando aqui de um vídeo, que vai fazer a pessoa ficar no seu vídeo, né? E ele não pode parecer um anúncio. De todas as campanhas, hoje nós já investimos quase 300 mil reais em tráfego, né? De todas as campanhas que eu analisei, as que não parecem anúncio foram as que trouxeram mais lead. Isso para qualquer nicho ou não? Não. Por Como eu falei pra você, é complexo. Eu falei as que mais trouxeram leads, mas não em todos os nichos. Porque nicho de atacado e varejo, por exemplo, você... Nicho de atacado e varejo, o que vai funcionar é a promessa. Se tiver uma boa promessa, um produto muito barato, um produto que realmente vai fazer com que as pessoas se movam, né? Se sintam beneficiadas, não é? Para fazer com que ela deixe de comprar no concorrente e compre você. Varejo precisa de uma boa promessa. Muito bom. Muito bom. Que horas? Já estamos no finalzinho e eu tenho certeza que 3 minutos, deu misericórdia. para ter uma noção geral, não é nada muito específico, mas deu para ter uma noção geral de como o marketing funciona, de como ele é mais amplo do que a gente imagina, né? E olha que a gente nem entrou muito no assunto. Sim. Ele é muito mais amplo e que se você é empreendedor, é um setor que você precisa investir, porque você está perdendo e muito, não é? Exatamente. Ô, Maico, nós temos 3 minutos. Você pode trazer as perguntas aí, bônus, né? Acho que só dá para fazer uma. Tem ali 10 perguntas bônus. Nós vamos fazer aqui só uma. 3 minutos. Obrigado. Eu faço para você? Você vai fazer a pergunta para mim ou fazer para você e vamos responder bem rápido que só temos 3 minutos. Pergunta bônus. Como você lida com a procrastinação e melhora sua produtividade naquilo que você faz? Como eu lido com a procrastinação? Pronto. Eu vou falar para vocês aqui o meu método. Eu lido com a procrastinação fazendo checklist. Dentro de um raio de uma semana, eu vou anotar todas as coisas previsíveis que eu tenho a fazer. O que for previsível, eu anoto e coloco em uma ordem de importância. E a mesma coisa eu faço com as demandas do dia. Qual é a demanda do dia? São 10 demandas, eu coloco em ordem de prioridade e vou dando um check ali naquelas coisas que eu tenho a fazer. E isso no nosso inconsciente vai gerar aquela sensação de que você fez o que tem que ser feito. E você não vai procrastinar. Comigo funciona dessa forma. Agora, se eu não fizer isso, vai ficar um bocado de coisa sem fazer. Eu só funciono dessa forma. Eu acho que um outro método também para lidar com isso é você reservar um tempo para procrastinação. Ou seja, você pode fazer o seu checklist e estabelecer. Isso eu vou fazer em tal período, porque no outro vem a recompensa. Então isso também funciona, porque a gente sabe que logo depois vem a recompensa. Interessante. Para finalizar, 1 minuto. qual o papel da resiliência no desenvolvimento pessoal e profissional? Qual o papel?
O papel da resiliência é fazer você se reerguer e ser muito flexível. Saber que vivemos de fases e você vai ter que saber lidar com a fase boa e a fase ruim. Então, ela vai te dar essa flexibilidade e a visão de que tudo passa. Se você assistiu até aqui esse podcast, muito obrigado e até o próximo PicCast, o podcast da PicPlus Company. Valeu!